Entrevista da semana. Ok, esta é a hora então de nós trazermos para cá a entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Brunin, ele é juiz de direito da comarca da capital e nós vamos falar sobre a criminalização das armas. Quem é hoje que pode ter arma, quem é que pode comprar arma, ter porte de arma na nossa legislação hoje no Brasil? O Estatuto do Desarmamento buscou em 2006, salvo engano, buscou vedar o comércio apenas aos órgãos de segurança pública e de segurança privada de banco, de transporte de valores, mas bem dizer, só agentes do Estado que trabalham com segurança pública poderiam comprar. No referendo que teve em 2005, salvo engano, a população disse não quis que o comércio ficasse restrito a essas pessoas, né? Então, isso não passou, mas de todo modo, como o porte, que é poder andar com a arma em via pública, é restrito praticamente a essas pessoas, e a posse também exige o registro, a posse seria ter em casa, certo? Também exige o registro, então acabou, na prática, o comércio realmente acaba sendo bastante restrito. O cidadão, embora possa comprar, encontra muita dificuldade diante da praticamente necessidade de demonstrar a necessidade de ter uma arma, de conseguir comprá-la. Agora, doutor, a violência, essa que nós estamos vendo aí se multiplicando pelo país, ela está ligada a esse assunto? Eu acredito que está, sim, intimamente ligada, né? Na verdade, falar de violência é uma questão muito complexa que envolve vários fatores, né? Eu acho que podemos dizer que o Brasil hoje vive uma crise grave, talvez um dos maiores problemas do Brasil, sem dúvida, é a violência. A gente viu, inclusive, dados recentes de 2017 que bateu recordes no sentido de mortes intencionais terem chegado a quase 64 mil pessoas, né? E muitas são por conta de uso de arma de fogo. Então, embora o problema seja bem mais complexo, porque, por outro lado, há países em que os cidadãos possuem bastante arma. Eu fui pesquisar um pouco a respeito, fala dos países escandinavos, por exemplo, a Islândia tem uma população de 300 mil habitantes, quase um terço possui arma, certo? É um índice grande. Contudo, tem pouquíssimos homicídios. É um país um pouco mais igualitário e também com uma civilidade. Eu creio que a questão da educação, a pessoa poder ter um preparo psicológico e educação suficiente para ter uma arma, acaba refletindo nessa questão, né? Mas, em países menos civilizados e com menos educação, a possibilidade de ter arma reflete sim no índice. Eu li também que a cada percentual que aumenta de pessoas que têm arma em país, aumenta o número de violência, aumenta, não digo significativamente, mas também aumenta. Ou seja, mais arma em países assim, em que não há tanta educação e civilidade, aumenta sim o número de mortes por conta da possibilidade de ter arma. Bom, o senhor já se referiu a ele, nós temos um Estatuto do Desarmamento. Qual é a avaliação que o senhor faz desse Estatuto? Na verdade, vendo o direito comparado com outros países, é uma legislação que se coaduna com vários outros países. Há restrição no Japão, há restrição na França, na Alemanha há uma restrição grande também. E o ponto fora da curva, digamos, claro que há países com menos restrição, outros com mais, né? Mas a gente vê que na maioria dos países ditos civilizados, tidos como tais, a maioria veda que o cidadão possa ter arma, ou também parecido com o Estatuto. O Estatuto, vale dizer, também não veda totalmente. Para ter uma posse em casa até é mais fácil do que ter o porte na rua, né? O ponto fora da curva que eu mencionava é os Estados Unidos. Realmente é um país que impressiona. Lá os estados têm independência para legislar sobre isso. A maioria permite arma, alguns não. De todo modo, em alguns casos, eu fui, segundo o que me inteirei, li um pouco mais, não precisa sequer de registro. Tu compra uma arma praticamente como se fosse num shopping fazer uma compra, né? Lá o índice de violência é maior. Por exemplo, a taxa de homicídios é de 5 pessoas para cada 100 mil habitantes. Em países como o Japão é menos de 1.
Então, nos Estados Unidos até que morre bastante gente, mas comparado com o Brasil, já é 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, veja, os Estados Unidos pode ter mais arma, mais gente lá tem, mas, embora seja maior o número de mortes por arma de fogo do que em outros lugares do mundo, ainda é um índice 5 vezes menor do que o do Brasil. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui conversando com o doutor Rafael Brunning. Ele é juiz de direito aqui da comarca de Florianópolis e estamos tratando da criminalização das armas. Um instante só, a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana e nós estamos conversando aqui com o juiz Rafael Brunning. Ele é juiz de direito da comarca da capital, em Florianópolis, e estamos falando sobre a criminalização das armas. O senhor chegou até a falar do referendo, né, que foi feito com a população, e lá naquela discussão se falou muito do crime organizado, né, se estávamos dando ou não mais oportunidades, né, aos criminosos de obter armas e tal. Baseado no que foi feito até agora aqui, o que o senhor diria? O crime organizado se beneficia desse estatuto que está aí? Eu também acho, eu acredito que não, porque pelo seguinte, vamos supor que o estatuto permitisse ter armas que as pessoas pudessem comprar. Certamente o criminoso, principalmente o crime organizado, não ia comprar uma arma numa loja, num estabelecimento e fazer o registro no SINARME, na Polícia Federal. Ele iria continuar comprando do mercado paralelo, né? Aliás, os dados assustam, segundo dados recentes, 95% da apreensão das armas no Brasil não tem registro. Ou seja, é um mercado paralelo, tráfico de armas e tal. Nesse sentido, o crime organizado realmente hoje saiu do eixo Rio-São Paulo e se espraiou para todo o Brasil. Então, nas fronteiras, principalmente, né, a verdade é que os dados demonstram, não é difícil para o criminoso obter uma arma. Mas isso eu não creio que é a vedação do estatuto, né? E sim, talvez a rota dos criminosos, enfim, a sofisticação do crime dito organizado em obter. E realmente a polícia não está conseguindo combater, né, os órgãos de segurança, que as armas cheguem tão fácil na mão de bandidos. O fato é que realmente aqui numa cidade como Florianópolis mesmo, o índice é grande e eles realmente não têm muita dificuldade para querendo obter uma arma de fogo. Sobre esta questão, muita gente acaba defendendo o armamento, né, da população como uma forma de diminuir a violência ou resolver problemas, né? De forma até um pouco grosseira, simplificando demais um problema que é complexo, né? O senhor acha que essa necessidade de armar a população, isso é um fato evidente da falência do Estado em dar proteção ao cidadão? Olha, eu acho que sim. Eu, sendo bem sincero, nós chegarmos ao ponto de propor o armamento da população como a solução para a segurança, certamente que não. Acredito, aliás, embora não seja especialista nesse assunto e dos dados, que vá sim, no caso do Brasil, em que nós temos um povo muito mal educado e violento, aumentar os índices sim, né? A solução, a meu ver, passa por educação, menos desigualdade, políticas públicas, né? E, claro, penso que também se poderia facilitar realmente um pouco para o cidadão de bem. Nesse quadro de insegurança tão grande, talvez o Estado, olha, já que reconhece, permitir então que, já que o Estado não consegue dar segurança, permitir ao cidadão de bem que, querendo, possa ter uma arma.
Hoje o Estatuto permite, mas como eu disse, é bastante restrito, talvez facilitar um pouco mais. Hoje o que tem que ser maior de 25 anos, então uma pessoa de 21 não consegue comprar, né? Mas mesmo assim ainda mesmo para a posse, ele pode que a polícia simplesmente negar, mesmo que preencha os requisitos. Um deles é não ter antecedentes, né? Mas acho que um cidadão que, com mais de 25, que não tem antecedentes criminais, que se submeta aos testes, seja de aptidão, do manuseio, que é uma responsabilidade muito grande ter arma, inclusive os magistrados hoje estão submetidos a essas exigências também de capacidade de manuseio, e aptidão psicológica. Mas não, uma vez isso sendo atestado, para um cidadão de bem, creio que poderia realmente ser, né, um pouco mais facilitado, pelo menos, não liberado como é nos Estados Unidos, mas talvez, né, como para que a gente possa ter um pouquinho mais de segurança em casos, né, de assalto, etc. Muitos dizem o seguinte: como o Estatuto veda, facilita para os bandidos, porque só eles podem ter. Mas eu acho que não é por aí, porque mesmo que fosse fácil, não creio que os bandidos iriam comprar legalmente uma arma lá na Polícia Federal, fazendo registro, aptidão de manuseio e teste psicológico, por exemplo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado também, eu que agradeço e é uma satisfação, estou sempre à disposição. Muito bem, esta foi a entrevista da semana. Nós conversamos com o Dr. Rafael Bruning, ele é juiz de direito da comarca da capital, em Florianópolis, e nós tratamos da criminalização das armas. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista da semana. Até lá!